Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro nesse projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Antes de nossa reflexão bíblica de hoje, eu quero informar você sobre duas datas especiais nesse projeto. A primeira data é o sábado 25 de fevereiro. Nesse dia, teremos 10 horas de jejum e oração. Haverá em nossas igrejas adventistas momentos especiais e você está convidado a participar. Já no segundo sábado desse período, dia 4 de março, teremos uma celebração missionária. Será o Dia do Estudo Bíblico. Queremos motivar você a convidar 5 amigos, esses nomes pelos quais você começou a orar desde ontem. Vamos convidá-los para juntos estudarmos a Bíblia. E para ajudar você nesse estudo, nós criamos um site muito legal com 6 opções de estudo da Bíblia. Os estudos são Ensinos de Jesus, Jesus Restaurador da Vida, Ouvindo a Voz de Deus, Profecias de Daniel, Apocalipse e o estudo Amigos de Fé. São opções que você tem para estudar a Bíblia com os amigos pelos quais você está orando. Tudo isso está disponível em nosso site ministérionovotempo.org. Nesse site, você faz a sua inscrição e a do amigo que aceitar estudar a Bíblia com você. Será um momento muito especial de aprendizado e comunhão com Deus. Vamos então ao nosso segundo tema de hoje, fidelidade aprovada. Esse é o tema de hoje. Quem finalmente será aprovado por Deus? Serão aqueles que definitivamente escolheram ser fiéis a Deus a qualquer custo. Meditaremos um pouco hoje na história de João Batista e do povo valdense. O próprio Cristo disse a respeito de João Batista: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas, no capítulo 1, conta a história de Zacarias e Isabel. Esse casal de idosos não tinham filhos. Eram fiéis e justos que aguardavam a vinda do Messias. Zacarias era sacerdote e 2 vezes por ano passava uma semana em Jerusalém, ministrando no templo. Certo dia, enquanto ministrava diante do altar de ouro, lá no lugar santo do templo, em Jerusalém, apareceu Gabriel, um anjo enviado do trono de Deus. Zacarias teve medo e sentiu-se indigno, mas Gabriel o acalmou e disse que era portador de boas novas. Deus respondera à oração de Zacarias. E então o anjo disse para ele: Zacarias, você não duvida porque Deus ouviu sua oração. Ele já era idoso e foi incrédulo nessa palavra. E por causa disso o anjo disse que ele ficaria mudo até que seu filho nascesse, a quem ele deveria dar o nome de João. E ao sair do templo, passou a se comunicar apenas por sinais. Mas assim que João nasceu, Zacarias voltou a falar. Uma preciosa lição dessa história é que em nossa caminhada espiritual há momentos de descrença, mas quando necessário, Deus nos repreende, pois somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Mas como pai de um mensageiro de Deus, responsável em preparar o caminho do Messias, Zacarias deveria ser aprovado diante de Deus e ser um exemplo de santidade para o filho que nasceria. Que exemplos espirituais de fidelidade nós, pais, estamos deixando aos nossos filhos? Eles estão aprendendo que o sangue precioso de Cristo pode purificar-nos de todo e qualquer pecado? Estão aprendendo que o amor de Deus, que fazia milagres no passado, ainda faz hoje, no presente? Quando o anjo apareceu a Zacarias, deu-lhes as recomendações necessárias para que o filho fosse preparado plenamente para cumprir a sua missão.
ele nunca deveria tomar vinho ou bebida fermentada e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. A missão de João, a maior já confiada a homens, exigiria disciplina. Ele levaria a luz de Deus aos homens e, para isso, deveria ser um templo para a habitação do Espírito Santo, ter uma constituição física saudável, resistência mental e espiritual. Deveria reger o apetite e as paixões e dominar as faculdades para estar tão inabalável ante as circunstâncias de prova como as montanhas do deserto. João seria o reformador. Sua vida de abstinência e simplicidade seria uma repreensão aos adeptos de um estilo de vida libertino. Não foi por pouca coisa que o anjo assistente de Deus desse instruções claras sobre a saúde de João. Aqui está uma preciosa lição para todos nós. Nós temos uma missão sagrada. É nosso dever cuidar do nosso corpo para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Se Deus aparecesse agora em busca de alguém para uma missão como a de João Batista, você e seus filhos estariam prontos? Pois saiba que Deus está hoje buscando crianças, adolescentes, jovens e idosos para preparar o caminho do Senhor, agora para a segunda vinda do Senhor. Para estarmos prontos para o chamado de Deus, nós precisamos cuidar muito bem de nossa saúde. Satanás sabe quanto do nosso caráter e da nossa fidelidade a Deus podem ser comprometidos por hábitos nocivos. Por isso, ele nos tenta com a intemperança, seja no comer, no beber, nas horas desperdiçadas de sono, no entretenimento, seja pela sensualidade, pela ostentação ou pela busca de prazeres que ofuscam a voz de Deus. Voltemos ao exemplo de João Batista. Lucas 7 mostra o início do ministério de Jesus a partir do batismo de João. Quando chegamos ao verso 18, nós vemos um João diferente. Ele não está mais pregando no deserto, mas dentro de uma prisão, triste e cheio de dúvidas. Seus discípulos o visitavam com notícias da popularidade de Jesus e lhe perguntavam por que o Messias para o qual abrira caminho não o tirava dali. Esses questionamentos foram planejados por Satanás para destruir a fé de João. Abatido e torturado por demônios, João pediu que os discípulos fossem a Jesus. Da afirmação cheia de convicção, por ocasião do batismo de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João agora queria saber se Cristo era de fato o que haveria de vir, ou se eles deveriam esperar outro. Assim que Cristo recebeu os mensageiros enviados por João, ele não respondeu de imediato, mas permitiu que eles o acompanhassem. Durante todo o dia estiveram na presença de Jesus. Eles testemunharam enfermos serem curados, aflitos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, possessos, todos curados. O povo sendo ensinado, revigorado com as novas verdades da vida eterna. E ao final do dia, Jesus disse a esses mensageiros: voltem e digam a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Ao ouvir o relato, João finalmente compreendeu que as obras não apenas comprovavam que Jesus era o Messias, como também mostravam a forma como seu reino seria estabelecido. Não com armas e guerras pelo poder, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e sacrifício. João também compreendeu que a missão do Salvador, cumprida com amor abnegado, despertaria ódio e condenação. Como precursor, ele estava apenas bebendo parte do cálice que Cristo beberia inteiro, ao ser morto em uma cruz. João entregou-se a Deus
para a vida e para a morte. Finalmente, foi decapitado e morto. Logo que os mensageiros de João partiram, Jesus falou ao povo a respeito dele, cheio de simpatia por aquele servo fiel na prisão. Jesus deixou claro que por sua fidelidade ele fora aprovado. Será nossa fidelidade aprovada? Compreendemos a natureza do reino de Deus ao enfrentarmos as aflições por amor a Ele? Os valdenses ficaram conhecidos na história como um povo pacífico e fiel a Deus. Tinham hábitos simples e vida saudável. Não acumulavam riquezas e comiam aquilo que plantavam. Por sua fidelidade a Deus, eram perseguidos pelos papas na Idade Média. Muitos foram punidos nos instrumentos de tortura. Outros morreram à espada ou mesmo na fogueira. Mas esses heróis da fé não temiam o sofrimento e a morte. Por volta do ano 1400, a perseguição aos valdenses se intensificou. Em uma véspera de Natal, quando a neve bloqueava as passagens entre as montanhas que os cercavam, ou cercavam o vale onde os valdenses moravam na Itália, eles viram uma tropa armada chegando. Às pressas, os pais tomaram as crianças, os jovens, carregaram os idosos e doentes e todos fugiram para as montanhas. Os soldados seguiram os passos deixados na neve e alcançaram, matando os mais fracos. Ao escurecer, os soldados voltaram à cidade para passarem a noite nas casas vazias dos valdenses. Enquanto isso, os fiéis que estavam fugindo continuaram sua caminhada na nevasca, pelo Vale de San Martinho, e finalmente acamparam no cume da montanha, o qual posteriormente chamou-se Refúgio em memória do evento. Famintos e cansados, cercados de neve, os sofrimentos eram inexprimíveis. Quando o dia amanheceu, o espetáculo era comovente. Alguns haviam perdido mãos, outros pés congelados, outros jaziam na neve sem vida. Mais de 50 crianças haviam morrido de frio, algumas deitadas no gelo, descalças, outras envoltas nos braços congelados das mães mortas. Nossa oração hoje é que Deus nos dê a firmeza de João Batista e a fé dos valdenses. Que sejamos fiéis, fiéis até a morte. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pelo exemplo dos teus servos do passado. Que nós hoje tenhamos o mesmo compromisso e que busquemos ser leais ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida e que o Senhor nos prepare para o teu breve regresso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por nos acompanhar hoje. Amanhã estaremos juntos para mais um tema desse período especial de 10 dias de jejum e oração. Não se esqueça de, ao longo do dia, orar pelos seus 5 amigos. Eu te espero amanhã.